Sobre o Gabi, é o seguinte, eu acredito assim que são poucos jogadores que entram num clube de mais de 100 anos e conseguem cravar, né, e deixar o nome cravado na história do clube. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou na coletiva nesse pós-jogo, né? O Flamengo empata ali no Maracanã com vitória, um jogo para encerrar a temporada, né? Não valia nada para um lado nem para o outro. Um jogo bem interessante, até o Flamengo saiu atrás, empatou o jogo, o Vitória foi lá, fez o 2-1, o Flamengo conseguiu empatar, até teve chances ali para fazer o 3-2, o Gabigol inclusive marcou um golzinho na despedida, né, ele que provavelmente tá indo jogar no time do Cruzeiro, e o Felipe Luiz pôde falar um pouco sobre essa situação, né, saída do Gabigol e também o que esperar do Mengão para a próxima temporada. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se aqui no canal. Dessa forma você ficará por dentro de tudo que rola com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tomei conhecimento que vamos ter uma outra despedida oficial aqui semana que vem, que é a do Adriano Imperador, e que você foi convidado para dirigir a equipe exatamente onde vai jogar Adriano. Eu queria saber se você vai estar aqui no Maracanã semana que vem, comandando numa nova despedida aí, mas um jogo festivo, devidamente, né? O time do Adriano. Bom, sobre essa despedida do Adriano, eu não vou estar aqui, né, no Rio de Janeiro, mas eu sei da importância que o Adriano tem para o clube, da grandeza dele, e fico muito triste em não participar dessa festa, porque pelo cara que ele é, só de estar do lado dele já é um privilégio. Mas espero que outro treinador venha aí e bote ele para jogar. Sobre o Gabi, é o seguinte, eu acredito assim que são poucos jogadores que entram num clube de mais de 100 anos e conseguem cravar, né, e deixar o nome cravado na história do clube. São poucos. Muitos jogadores passaram aqui, mas muito mesmo. Foram gerações vitoriosas, gerações que ganharam títulos, muitas delas não ganharam, mas foram poucos que deixaram o nome gravado na história do jeito que o Gabriel conseguiu. A geração de 81 é insuperável, todos eles são maiores do que as outras, que foram os primeiros, foram os que fizeram o meu tio ser flamenguista, eles são os primeiros, os pioneiros e os que fizeram o Flamengo ser gigantesco, mas depois vieram outros jogadores que fizeram sua história, só que o Gabriel conseguiu fazer uma história muito importante, até ser comparado, né, com aquela geração insuperável. Esse tipo de jogador, como é tão único e tão raro que aconteça num clube, merece uma homenagem, merece uma despedida, independente se ele for para outro clube. Amanhã, não sei se ele vai estar no Palmeiras, no Cruzeiro, no São Paulo, a gente não sabe. Mas o que sim a gente sabe é que nós somos gratos a tudo que ele fez pela gente. Então, o nosso reconhecimento. Amanhã, no dia que ele vier contra a gente, se eu estiver ali, eu sou o primeiro a vaiar e a xingar ele, com certeza. Espero que façam isso, né? Mas enquanto ele está aqui e ele foi importante para a gente, nós temos que reconhecer o que ele fez, agradecer o que ele fez e como eu penso, ele está eternizado aqui. Então, é isso aí. Felipe, boa noite. Diogo Dantas do Globo. A gente já percebeu que você, em pouco tempo, está sempre olhando para o próximo passo, né? E quando a gente fala de um jogador dessa envergadura, como você também teve aqui a sua despedida, como é que é olhar para o próximo passo, para repor um atleta com esse significado histórico que o Gabriel tem, mas também com o campo, né? O que o campo te falou nesse período aí que você está até agora, esse ano no Flamengo, e se você participa de alguma maneira já para o ano que vem, repor o Gabriel, e como seria repor um jogador desse tamanho? Para mim, ainda não conversamos muito sobre isso, sim, que temos conversas diárias com o departamento de scout, mas a partir da semana que vem vamos começar a falar sobre possíveis saídas e entrada de jogadores. Para mim, nesse caso é muito simples. O jogador que cumpra com as características, com o modelo de jogo que tem o treinador e que tem o modelo de jogo que o clube pede. Ou seja, o atacante que nós temos que ir atrás, procurar para suprir o Gabriel, tem que ser nesse perfil. E a partir daí, outras pessoas farão suas histórias, outros jogadores virão, deixarão seu nome marcado na história de outras formas, em outras finais, em outros títulos, em outros anos, e o clube vai ficar sempre. Então, falar sobre que jogador virá,
virar um jogador com muita ambição, com muita fome, querendo escrever o nome na história do Flamengo e que a torcida cante o nome dele, que é o que todo jogador que vem pro Flamengo sonha. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, obviamente, por toda a história do Gabriel no Flamengo, o foco do jogo de hoje é na despedida dele. Porém, o jogo de hoje também pode marcar a despedida do Davi Luiz, que só tem contrato até o fim do ano. Por enquanto não tem nenhum avanço em uma possível renovação. Queria que você falasse um pouco também da importância do Davi Luiz, aproveitar até a presença do pessoal do Sub-17. A gente sabe que ele é muito importante, especialmente para os jogadores mais jovens, na parte de fora do campo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador que pode estar se despedindo hoje também do Flamengo, embora não tenha sido o foco da festa por toda a história do Gabriel. Obrigado. O Davi, como eu falei em outras entrevistas, é um jogador muito importante. Foi muito importante esse ano, foi muito importante em 2023, em 2022, no título da Libertadores. Fez a sua história, ganhou títulos com a camisa do Flamengo e ajudou muita gente. A partir da semana que vem, vamos começar a conversar sobre, como eu falei, possíveis renovações, saídas, jogadores que podem entrar e jogadores que podem sair. O caso do Davi será colocado na mesa, mas é um jogador que se esvaziou, deu tudo que tinha enquanto estava aqui. Se continuar, vai continuar fazendo, porque o caráter dele é a pessoa, como você bem falou, ele gosta de ajudar, gosta de ajudar os meninos, gosta de ajudar o treinador, o auxiliar, ele gosta de participar em tudo, e é um cara que foi e foi muito importante, né? Então, como ele tem contrato até o final do ano, ele ainda é do Flamengo, mas a partir da semana que vem vamos começar a conversar sobre a situação dele e ver o que é melhor pro clube e para ele. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da SRN. Eu queria a sua projeção para a temporada de 2025. O Flamengo termina o ano campeão da Copa do Brasil, mas se nós conversarmos um pouco com a torcida em algumas especificidades, a gente percebe que alguns torcedores ficaram com a expectativa do Flamengo poderia ter ido mais longe na Libertadores, no próprio Campeonato Brasileiro poderia ter sido mais competitivo. Como você avalia o plantel para 2025 e a sua projeção para o ano do Flamengo em relação à competitividade? O elenco é um elenco altamente qualificado, mas 2 jogadores por posição, alguns jogadores que fazem várias posições e funções diferentes. Eu acredito que temos que ir atrás repor, né, a saída do Gabi, sem muita pressa, senão porque temos jogadores para suprir e o Pedro vai voltar também, mas o nome que vier tem que ser um nome, como eu falei, com as características ideais para cumprir o que o modelo de jogo pede. O que você falou? Eu esqueci a outra parte. A projeção. Como eu falei, o elenco que eu tenho é altamente qualificado e a projeção que eu faço é fazer uma grande pré-temporada. Temos a final da Supercopa dia 2 de fevereiro. Vamos em busca desse título. Temos o Carioca, temos o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Sempre todo clube começa com isso. Tem as nossas prioridades, já falei outras vezes que para mim o Brasileiro é a prioridade, juntamente com a Libertadores, que é a maior competição da América. Nos dá uma vaga também para o ganhador para ir para o Mundial de Clubes, que a gente também vai participar do Mundial de Clubes ano que vem. Então, a projeção é um ano que vai ser um ano intenso, um ano bom, por isso que a gente precisa agora descansar bem, nos atualizarmos outra vez no futebol e voltar aqui com as baterias recarregadas para fazer uma grande temporada. Aqui, boa noite Felipe, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Agora que existe, né, essa vaga no elenco após a saída do Gabigol, algo que o torcedor do Flamengo ama nesse período agora é começar a especular jogadores, né, a mapear jogadores. Você acabou de falar das características apropriadas para o modelo de jogo do time. Eu queria saber quais características apropriadas para o centroavante do Felipe Luiz, né? Nesse mercado, quais características em um centroavante que mais agradam você e até ajudam o torcedor a começar a mapear esses possíveis nomes. Que faça gol. Que faça gol, muito gol. Já ajuda. Não, eu acredito assim que o modelo de jogo, o modelo do DNA do clube, ele exige que o time pressione alto, faça um jogo de imposição. Para você pressionar alto, você tem que ter atacantes que pressionam. Você tem que ter, falando exclusivamente do atacante, tá? Atacante que tenha força para pressionar, que tenha um físico privilegiado, que seja um cara que saiba atacar espaço, porque pede um jogo vertical também. E depois que
que tenha boa relação com bola. Obviamente que o Flamengo pede as melhores características nesse jogador. E esse atacante é o Alan do Sub-17, que tá rindo aí. É você, Alan? Esse atacante? Não, então esse atacante nós vamos ter que olhar. Ficou nervoso, Luiz? Ficou nervoso? Não quer? Mas esse atacante nós temos que, como eu te falei, escolher bem. O Flamengo, nós não temos excessiva pressa, mas nós vamos escolher bem, porque até mesmo tem vários jogadores que fazem essa função até o Pedro voltar. Opa, boa noite, Felipe Boa noite. Luiz, Vini Alves da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu gostaria que você comentasse sobre a temporada de um jogador específico, do Wesley, lateral direito, que ele começou a temporada bastante questionado pelos torcedores do Flamengo e ao longo da temporada ele teve uma baita evolução para, na minha opinião, ter se tornado um dos melhores jogadores do Flamengo nesse final de temporada. Eu gostaria que você comentasse se foi feito um trabalho específico dentro ou fora do campo e comentasse um pouco sobre a evolução do atleta. Falei na outra entrevista, o Wesley foi um descobrimento do Sampaoli, que apostou totalmente nele, né? E deu todo o carinho e ensinou muitas coisas. O Wesley é um jogador que tem umas características específicas muito importantes para um lateral. É um cara que incansável, consegue... Então tá aí um pouco da entrevista, né? Elogiando demais ali o Gabigol, também o Wesley, falando um pouco sobre o lateral, né? Confesso que eu fui um daqueles que criticou demais o Flamengo quando no meio do ano surgiu a oportunidade de vender o Wesley e o Flamengo não vendeu. Acho que foi até pro Barcelona, se eu não estiver enganado. Tinha uma proposta lá da Europa. O Flamengo bateu o pé, não vendeu, era cerca de 20 milhões de euros mais ou menos. O Flamengo falou: não, vou segurar o Wesley. Seguraram, hoje o moleque tá voando. É o lateral direito titular indiscutivelmente e ganhou o prêmio de melhor lateral do campeonato, melhor lateral direito. O Gabi despediu do Flamengo ali, né? Acabou falando um pouco sobre a volta, falou que sim, vai voltar em breve, futuramente na verdade, provavelmente para uma despedida quando ele tiver com a idade bem avançada. Mas diz aí o que você pensa, você concorda ou não concorda com as afirmações do Felipe, e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!